Convido os irmãos a se colocarem em pé. Vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 12. Vou ler do verso 37 até o verso 43. João, capítulo 12, do verso 37 ao 43. Onde lemos assim: E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer. Porque Isaías disse ainda: cegou os olhos deles e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. No entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, estamos na Tua presença, Senhor, e te suplicamos nesse momento que o Senhor aceite a nossa adoração. Nos reunimos com temor, com tremor diante de Ti. Tua palavra diz que Tu és fogo consumidor, Senhor. E assim reconhecemos também os nossos pecados e pedimos perdão, Senhor, por eles. Misericórdia para a nossa vida. De tal modo que o culto que Te prestamos, confiados em Cristo, seja agradável, Senhor, a Tua presença. Pedimos que a Tua palavra, nesse momento, seja anunciada, Senhor, e que o Teu Espírito que a inspirou a aplique ao nosso coração. Que o Senhor nos ensine para que venhamos a prosseguir em conhecer o Senhor, para que a nossa vida seja mais piedosa, Senhor, e que dentro da nossa responsabilidade possamos viver, Senhor, para a glória e a honra do Teu nome. Aqueles que ainda não se confiaram a Ti, Pai, que sejam alcançados por Ti nesta noite. Só Tu podes abrir o entendimento do homem. Tu que és o dono da vida, és o único que pode conferir vida eterna àqueles que ainda se encontram em trevas espirituais, sob a condenação eterna. E nós sabemos, Senhor, que Tu podes fazer isso porque Tu nos alcançaste em dia com o Teu Evangelho. Nos conferiste fé salvífica e assim podemos, motivados por Ti mesmo, correr aos pés de Cristo, confessá-lo, reconhecê-lo como Senhor, como Rei, como Salvador, como Deus verdadeiro. Obrigado, Senhor, por essa dádiva. Então nós pedimos que o Senhor opere nessa noite, Pai. Que a Tua igreja seja edificada no ensino da Tua palavra, que pecadores venham a ser convertidos pelo poder do Teu Espírito. E eu te peço, Senhor, misericórdia também para a minha vida, me dá graça, para que eu consiga, Senhor, expor o texto de tal modo que os irmãos saiam compreendendo, Senhor, à luz daquilo que Tu mesmo, pelo Teu Espírito, quiseste revelar, Senhor, como o Senhor revelou ao apóstolo João. Abençoa, Pai, a nossa igreja, abençoa todos nós, nesse momento aqui presente, no momento de culto solene, que tudo, Senhor, seja com o único objetivo de glorificar o Teu nome, Senhor. Te peço ainda pelos enfermos da igreja, que o Senhor tenha misericórdia deles também, e venha prover tudo o que for necessário para eles. Senhor, em nome de Jesus que nós choramos. Amém. Irmãos, podem sentar. Irmãos, algumas vezes nós, como cristãos,
nos sentimos, em um certo sentido, frustrados quando, depois de falarmos de Cristo a uma pessoa e compartilharmos das maravilhas que o Senhor operou na nossa vida e das verdades contidas nas páginas da Bíblia Sagrada, essa pessoa não confessa a Cristo e não se prostra diante de Cristo, não aceita a Cristo como seu Salvador. Aqui ali nós nos perguntamos por quê, não é? Como isso é possível, alguém ouvir a mensagem do Evangelho e não dar crédito à mensagem do Evangelho. A verdade é que isso é comum. Como os irmãos vão ver, que João cita aqui o profeta Isaías, isso é comum desde o Antigo Testamento, é comum nos nossos dias e era muito comum também durante o ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Deus encarnado, anunciando a vontade de Deus, revelando a vontade de Deus, e mesmo assim, a incredulidade era a resposta que as pessoas, de um modo geral, davam a Cristo, e não a fé verdadeira, e não a fé genuína. O Cristo teve que enfrentar essa realidade também, porque essa é a verdade de toda a história da humanidade, irmão. Enquanto o evangelicalismo anuncia uma conversão em massa e usa frases produzidas como o Brasil é do Senhor Jesus, a Argentina é do Senhor Jesus, como se todos fossem se converter diante de Deus, ou pelo menos como se a maioria fosse converter de Deus, à luz da Escritura Sagrada, nós sabemos que é sempre a minoria que irá seguir a Cristo. Porque dentre a humanidade caída, toda a humanidade caída em Adão, aprove a Deus salvar alguns dentre a humanidade. E esses, embora Apocalipse nos revele que esse povo salvo por Deus é composto por pessoas de várias nações, de várias tribos, vários povos, línguas diferentes. Embora o Senhor tenha revelado a Abraão que a sua descendência seria mais numerosa do que os grãos da areia, em comparação com a humanidade, em comparação com todo o mundo, é a minoria que segue a Cristo. Isso ocorre, inclusive, durante o seu ministério terreno. O povo não cria em Cristo. São poucos, ou é a minoria que se volta a Ele. O povo não cria. E disso trata os versos que nós vamos considerar a partir de agora sobre o tema O povo não creu. O povo não creu. Essa aqui é a dura realidade para nós, mas é uma realidade que está, inclusive, como o apóstolo João vai nos ensinar aqui, debaixo do propósito de Deus. Debaixo do plano eterno e sábio e soberano daquele que governa sobre todas as coisas. Os irmãos vão ver aqui no verso 37 a 41 que uns não criam abertamente. Não criam mesmo em Cristo, não quiseram crer em Cristo. Enquanto que os versos 42 e 43 mostram que outros creram. Eu vou explicar em que sentido eles creram. Só que ao invés de seguirem a Cristo, embora tivessem crido nas palavras dele, eles preferiram amar, eles escolheram considerar mais o reconhecimento do homem, do ser humano, a glória dos homens, do que a glória de Deus. Lembrando que a glória de Deus é a revelação dele na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos estudando a última parte do Evangelho, precisamente os últimos dias do ministério terreno de Cristo. Uma semana, 5 dias, é a realidade desses últimos capítulos do Evangelho de João. Eu aproveito que lesse desde o verso 12, que nós lemos ali que Cristo entrou em Jerusalém com o propósito, de fato, de cumprir a vontade de Deus Pai, de morrer. Essa era a glória do Cristo. E ele adentrou Jerusalém sendo aclamado e sendo reconhecido
pela multidão que estava em Jerusalém em ocasião da festa, que era a festa da Páscoa. Só que ao invés de Cristo entrar com uma glória humana, em cavalos fortes e bonitos, como era normal, um rei, alguém poderoso na época ser apresentado, ele entra num jumentinho, de forma humilde, para provar assim que o seu reino não é deste mundo. O seu reino é um reino eterno. A sua glória não é a glória deste mundo. Daí a razão por que o mundo não o reconhece. Daí a razão por que o povo não crê nele. Ou a maioria das pessoas não crê nele, porque o seu reino não consiste neste mundo aqui. E ainda, especificamente no contexto do Evangelho de João, nós estamos em mais da metade do Evangelho, e uma característica peculiar do apóstolo João é que ele contrasta a verdadeira fé, o verdadeiro serviço a Deus na pessoa de Cristo, e ele faz esse contraste com a religião judaica. Ainda que a religião judaica tenha sido revelação do próprio Deus. Nas páginas do Antigo Testamento nós encontramos Deus estabelecendo a sua lei. Mas os anos se passaram, séculos se passaram, e João, quando inspirado pelo Espírito Santo, nos traz a pessoa de Cristo e fala do seu ministério terreno, da sua encarnação, ele contrasta a verdadeira fé com a religião judaica e mostra que não é o judaísmo. O judaísmo não é a religião verdadeira. E que ninguém é salvo por meio da religião judaica, mas unicamente pela pessoa de Jesus Cristo, que se deve crer nele. Tanto que, depois de Cristo ser aclamado, o apóstolo João nos dá a informação de que gregos, não judeus, gregos nativos, é que procuraram a Cristo. Enquanto os judeus o negavam, enquanto os judeus tinham rejeitado o Cristo, são os gregos, que não eram considerados como povo de Deus pelos judeus, são eles que procuram a Cristo. E são eles que ouvem o ensinamento de Cristo, dizendo que a sua hora havia chegado. E que agora era o momento de Cristo ir à cruz e ser glorificado. E honrar o seu Pai. E honrar o seu plano. E Jesus ensinou a esses gregos e aos judeus também que estavam ouvindo o seu ensinamento, com o seu próprio exemplo, que é necessário negar a si mesmo, é necessário até odiar a própria vida para agradar a Deus. Porque Jesus disse, aquele que ama a sua vida e que a valoriza além do que deveria valorizar, esse vai perder a vida. Aquele que odeia a sua vida, aquele que diminui o valor da sua vida e glorifica a Deus e quer servir a Deus seguindo a Cristo, esse recebe a vida eterna. No verso 36, no final do verso 36, nós lemos que depois Jesus foi embora e ocultou-se daquela multidão. No verso 44, nós encontramos Jesus novamente falando, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, ele nos dará um ensinamento tão rico e maravilhoso como ele sempre dá. Então o que nós temos aqui no verso 37 ao verso 43 é um texto parentético. João abre parênteses para explicar a razão da incredulidade dos judeus. Nós lembram que a sessão anterior era exatamente de rejeição do próprio Deus com relação aos judeus. E a partir do capítulo 11, com a história da ressurreição de Lázaro, eu disse aos irmãos que João volta a sua narrativa para um grupo especial, um grupo que crê em Cristo de fato, só que aqui, antes de João trazer mais o ensinamento de Cristo e apresentar o nosso Senhor de forma muito próxima aos seus discípulos, no capítulo 13, por exemplo, ele vai lavar os pés dos discípulos, como lição de humildade a eles. Antes disso, João traz esse parêntese, como eu disse, nos explicando a razão da incredulidade dos judeus. Aqui João nos diz que, no verso 38, que Jesus havia feito muitos sinais entre os judeus. Poderíamos lembrar de alguns. Jesus curou um homem que estava paralítico havia mais de 38 anos. Jesus multiplicou pães e peixes para uma multidão que estava faminta quando havia poucos pães e poucos peixinhos ali. O Senhor Jesus curou um cego de nascença.
Jesus transformou água em vinho logo no início do seu ministério terreno. E a verdade é que o apóstolo João não narra todos os milagres realizados por Cristo. No final do Evangelho, no capítulo 20, ele afirma que Jesus realizou muito mais milagres do que os que estão contidos aqui no livro de João. E ele nos informa ainda que, porém, os que foram registrados para que nós creiamos. Para que o homem creia que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo em Jesus como Filho de Deus, receba a vida eterna. Vejam que realidade intrigante, porque João nos diz, esses foram relatados para que creiam. Porém, aqui, nesse parêntese, João começa nos informando que Jesus havia realizado muitos milagres, muitos sinais no meio dos judeus. Entretanto, os judeus não creram nele. Mas por que eles não creram em Cristo, irmãos? João nos diz, citando Isaías, capítulo 53, versículo 1, que nós encontramos aqui no verso 38, João nos diz, eles não creram para se cumprir a palavra do profeta Isaías. E aí ele cita Isaías 53, 1, Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa era a realidade lá dentro de Israel, inclusive, irmãos. Não é só nesse contexto de transição aqui, da verdadeira religião estabelecida por Deus, saindo de um contexto judaico para um contexto universal. Não era só aqui. Até em Israel, quando Isaías recebe a revelação de Deus e faz essa pergunta ao Senhor, Senhor, quem creu na nossa pregação? A quem o Senhor revelou o seu braço? Isaías tem em mente o remanescente de Israel. Porque parece, e é fato, que em Israel o povo havia se desviado de Deus. Havia abandonado a lei do Senhor. E Isaías diz, quem creu na minha mensagem e na minha pregação? Quem foi que creu? Parece que Isaías está olhando para uma nação que, embora tenha recebido a lei de Deus, não estava olhando para a lei de Deus. Quem creu na pregação? E aí ele avança o seu raciocínio, não é? Inspirado pelo Espírito Santo, quando ele diz, a quem o Senhor revelou o seu braço? O braço aqui é a destra, é o símbolo de força, é o símbolo de autoridade. Não é? Em contexto monárquico, aquele que senta à direita é o que é mais importante dentro daquele contexto, dentro daquele reino. Então Isaías, quando o apóstolo João, quando nos mostra aqui, ou nos traz, ou cita o profeta Isaías, o apóstolo João quer ensinar aos seus leitores, a nós, que a pregação, o ensino, que aqui, no contexto de João, é realizado pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus. João nos quer ensinar que somente compreende a pregação e só crê na pregação aquele a quem Deus revela o seu poder. O braço do Senhor aqui, a quem foi revelado o braço do Senhor, o braço aqui é o poder de Deus. O braço aqui é a ação do Deus soberano. Isaías está dizendo, quem creu na pregação? João está dizendo, esses aqui não creram em Jesus, embora tivessem visto muitos sinais. Não creram em Jesus para se cumprir o que havia sido mencionado pelo profeta Isaías. Isto é, que só crê na pregação e só entende o que Cristo está mencionando e revelando aqui, aquele a quem Deus, ou aquele quem recebe na sua vida o poder e a ação do Deus soberano. Ele avança ainda, e ele diz, por isso, ele diz no verso 39, por isso não podiam crer. Eu não tenho nenhuma dificuldade, embora eu saiba que, e todos nós sabemos disso, que o homem é responsável. Nós não podemos tirar a responsabilidade do homem. Uma vez que o homem é criado por Deus, é criatura de Deus, ele tem o dever e a responsabilidade moral de responder positivamente diante de Deus. Isso é um lado da mesma verdade. E nem queremos
consertar algo, porque a Bíblia não precisa ser consertada. Mas quando João nos traz essa realidade, João quer mostrar toda a glória do próprio Deus em detrimento do orgulho do homem, especificamente dos judeus, né, em detrimento da ilusão do homem de achar que ele pode crer porque ele é capaz. Então, qual é a diferença daqueles que creem e daqueles que não creem? Será que os que creem, eles têm uma capacidade maior de compreensão? Será que é por isso? Será que nós cremos porque nós somos mais inteligentes do que aqueles que não creem? Ou o contrário, como os incrédulos querem dizer? Será que eles não creem porque eles são muito inteligentes e nós somos uns pobres tapados que não conseguem entender as coisas do mundo e é por isso que a gente crê em Jesus Cristo? Eles são muito inteligentes, então eles não conseguem compreender uma mensagem tão simples. E aí quando nós lembramos e trazemos à nossa memória as palavras do apóstolo Paulo, falando da fé, escrevendo aos Efésios, ele diz, pela graça vocês são salvos. O apóstolo Paulo diz aos Efésios, é pela graça que vocês são salvos. E isso é mediante a fé, isto não vem de vocês. Ele diz, é dom de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então a resposta é, quem é mais inteligente? O crente ou o descrente? Paulo diz, nenhum nem outro. A questão de fé não é compreensão intelectual. A questão de fé não é algo que vem do homem. Ele não pode se gloriar. Quando Cristo retornar nas nuvens, com todo o seu poder e glória, a Bíblia diz que todo olho verá Cristo retornando nas nuvens. Quando Cristo retornar e tomar o seu povo, todos aqueles que creem nele, para si, nenhum crente poderá se gloriar, bater no peito, tufar o peito e dizer, olha, eu fui capaz de crer no Senhor. Ninguém. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé, como diz o apóstolo Paulo em Efésios, diz, é dom de Deus. Não é de obras, não é de nenhuma ação do homem. Eu sei que essa mensagem não agrada a um coração humano, a não ser que ele tenha sido alcançado pelo Evangelho, de fato, tenha compreendido a graça, o tamanho da salvação eterna na pessoa de Cristo, aí sim ele aceita. Mas, naturalmente falando, o homem não aceita essa verdade. Porque o homem quer salvar a si mesmo. É o homem que quer dizer se ele vai para o inferno ou ele vai para o céu. Quando, na verdade, quem diz é Deus. É Deus que determina. Por causa da responsabilidade de Adão, lá no Jardim do Éden, que escolheu errar como cabeça representativa da humanidade. João diz, por isso não podiam crer, eles eram incapazes de crer. Porque, aí ele cita mais um texto de Isaías, capítulo 6, verso 10, cegou os olhos deles, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Uma coisa, não é, irmãos? É uma realidade, como eu dizia, dura. Um coração humano não aceita isso. O que João diz aqui é que esses judeus que não creram em Cristo, que não creram nele, não podiam crer porque Deus cegou os olhos deles. Porque foi Deus quem fez com que eles não vissem o Cristo, o Messias, na pessoa de Jesus. João diz, à luz de Isaías, que foi Deus quem endureceu o coração deles, para que eles não tivessem o coração contrito. Foi Deus que fez com que eles não entendessem. E Isaías avança e diz assim, com o intuito de que eles não fossem convertidos. E que eles não fossem, pelo Senhor mesmo, curados. A linguagem é forte. A linguagem é de juízo, é de condenação. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele afirma que os homens que vivem em pecado foram entregues por Deus a si mesmos.
Essa é a maior condenação de um homem. É quando Deus entrega o homem a si mesmo. Isso não é injustiça de Deus. Não pense que isso é injustiça de Deus. Na verdade, esse que é entregue a si mesmo, ele não quer Deus. E Deus, sendo justo, diz tudo bem. Você não quer, então está feito. Deus entrega a si mesmo. É diferente do crente. O crente diz, Senhor, não me rejeite jamais. Não me abandone, apesar de mim mesmo. Eu erro, eu falho, eu tropeço, eu peco. Como o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero fazer, que é servir a Deus, eu não faço. Aquilo que eu não quero fazer, que é pecar, eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu lamento a minha condição, Senhor. Eu mereço o inferno, eu mereço a condenação. Mas, por favor, Senhor, me salva. É assim que o crente ora. O ímpio não. O duro de coração, eu não quero Deus. Então, não há injustiça da parte de Deus quando Deus entrega o homem a si mesmo. Pelo contrário, existe justiça aí. Não é? Existe justiça aí. Esse é um grande mistério. Nós não temos como revelar exatamente todo esse mistério, mas é o que a Bíblia nos mostra. O que nós temos aqui quando João cita Isaías é uma linguagem, como eu dizia, de juízo. E é um juízo divino. E é um juízo perfeito, que é visto de uma forma muito plena na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, o juízo de Deus para a humanidade, os irmãos vão ver que independe de ser judeu ou não, o juízo que Deus manda para a humanidade é o juízo na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Porque no verso 41, João diz, Isaías disse isso porque viu a glória dele e falou a respeito dele. Isaías, quando profetizou, quando recebeu toda a revelação de Deus, ele viu Cristo. Ele viu o nosso Senhor Jesus. No capítulo 6 do livro do profeta Isaías, nós lemos que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Vejam como Isaías vê a glória de Deus. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O que é que Isaías vê? Isaías vê o Senhor, que é soberano. Por isso ele está sentado no sublime trono. Ele vê o Senhor sentado no sublime trono, todo o seu exército celestial clamando a Deus, louvando a Deus e dizendo que o Senhor é santo, santo, santo. Ele é santíssimo. E Isaías vê que toda a terra, Isaías é judeu, é óbvio, está no contexto judaico, ele é um profeta de Israel. Mas ele não vê a glória do Senhor apenas em Israel, ele vê a terra cheia da glória do Senhor. O que ele está vendo? Ele está vendo o cumprimento da salvação do plano de Deus na vida dos homens, na humanidade. Então extrapola os muros de Jerusalém, como João nos tem ensinado desde o início do Evangelho, quando ele disse que Cristo veio para os seus, para os judeus, porém os seus não o receberam. Rejeitaram o Cristo. E João continuou, porém, todo aquele que o recebeu, recebeu de Deus o poder de ser chamado filho de Deus. Então a filiação a Deus independe da religião judaica. E agora em Cristo. É somente e unicamente aqueles que confiam em Cristo que fazem parte do povo de Deus. E Isaías viu a glória do Senhor exatamente nessa questão. Os umbrais das portas se moveram com a voz, ainda estou lendo Isaías 6:4, com a voz do que clamava e o templo se encheu de fumaça, então eu disse, ai de mim, essa foi a expressão de Isaías, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías recebe a graça de ver a glória de Deus estendida por toda a terra, só que ele não se orgulha, ele se humilha, porque ele faz parte de um povo que havia rejeitado a lei de Deus.
E ele diz, ai de mim, eu vi o Senhor santo, 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 assentado no sublime trono, expandido a sua glória por toda a terra, ai de mim, porque eu sou um pecador, meus lábios são puros. E eu habito no meio de um povo cujos lábios também são impuros. Ai de mim. Nós temos a humildade, então, do profeta Isaías. E já tirando uma lição para nós, dentro de tudo que eu estou falando aqui, a soberania de Deus, voltando aqui a João, capítulo 12, versos 38 e 40, de que Deus, então, irmãos, é quem salva quem Ele quer. Ele revela a força do seu braço, o seu plano, a sua ação, unicamente a quem Ele quer, que Ele cega homens, para que homens não vejam Cristo. Ele endurece o coração de seres humanos, para que alguns não compreendam a revelação de Cristo, com o intuito de que eles não sejam convertidos e não recebam salvação, que eles não sejam curados por Deus. O que nós temos de fazer, à semelhança de Isaías, é nos humilhar mais a Deus, é clamar mais a Ele. O filho rebelde recebe a disciplina do pai e ele se incha mais. Não é? O filho que é obediente, se receber a disciplina do pai, ele vai se render. Ele vai se prostrar. Essa é a figura do ímpio e do crente. Se você conversa com um ímpio e diz a ele a revelação da palavra de Deus, diz que Deus escolheu alguns para salvar, enquanto outros foram entregues ao inferno, ele vai pular e vai dizer, mas isso não é justo. Só que o crente diz, é mesmo, é? Então deixa eu me humilhar mais diante de Deus. E clamar para que Ele me salve, para que Ele tenha misericórdia de mim, porque o poder é dele. Ele é soberano. Ele faz o que quer, Ele está sentado no sublime trono. E o que nós devemos fazer, irmãos? É nos humilhar diante de Deus. Nós não precisamos ter medo de ninguém, né? E devemos fazer o contrário do que fizeram algumas autoridades aqui. E João continua, aqui no seu parênteses, e diz no verso 42, embora verso 41 ainda, que Isaías tenha visto a glória do Senhor e falou acerca dele, João nos diz que, no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Que coisa. João nos diz que alguns creram em Jesus. Né? Essa fé não é, esse crer não pode ser uma fé salvífica. Né? Por que não? Porque João nos afirma que eles amaram mais a glória, mais o reconhecimento dos homens, dos seres humanos, do que a glória de Deus. Então, se eles amaram mais o reconhecimento dos homens e não amaram a glória de Deus, então essa fé não é salvífica. Quando João diz que eles creram, que alguns dentre as autoridades creram em Jesus, ele está falando de uma fé apenas professada. Apenas de boca, de lábio. Só para os irmãos entenderem melhor, quantos nós não conhecemos, ou quantos nós conhecemos que dizem assim, não, a Bíblia é verdade. Claro que a Bíblia é verdade. Você vai dizer, olha, Jesus disse que devemos ser humildes, Jesus ensinou que nós devemos buscar a Deus. Qualquer pessoa que tenha uma consciência sã vai dizer, é verdade, é isso que nós temos que fazer. Então é nesse sentido que eles creem. Eles creem, eles acreditam nas obras de Cristo, eles acreditam nos ensinamentos de Jesus. Eles são os que nós chamaríamos aqui na nossa época de simpatizantes do Evangelho. Vão à igreja, gostam do Evangelho, mas não tomam a decisão por Cristo. Eles não entregam a vida a Cristo, porque eles estão amando algo além do Cristo. E por causa desse amor idólatra, é um amor que não é direcionado para Deus, mas é direcionado para um ídolo. Pode ser o trabalho, pode ser o emprego, pode ser a família, pode ser o dinheiro, pode ser um ídolo mesmo, uma imagem de escultura, pode ser.
Por causa disso, eles não entregam a sua vida a Cristo. Eles acreditam nas obras de Cristo, nos ensinamentos de Cristo, mas são covardes. Espiritualmente falando, são covardes. O Senhor revela a João, autor deste evangelho, o novo céu e a nova terra em Apocalipse 21. E João diz: disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Esse é Deus quem está falando, o Cristo que está falando. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Verso 8 de Apocalipse 21. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos imorais, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que está queimando com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. É a morte eterna, o sofrimento eterno. Vejam que dentre os imorais, assassinos, feiticeiros, idólatras, mentirosos, incrédulos, estão os covardes. São aqueles que ouvem o Evangelho e dizem assim, está certo isso aí, mas eu não posso fazer isso. No caso aqui das autoridades, João diz que muitos dentre as autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, porque os fariseus eram uma raça difícil. Nós devemos lembrar quem são os fariseus, não é? São os líderes religiosos. São os donos da religião na ótica deles. Os fariseus formavam uma classe dentro da liderança judaica de rígidos enquanto à lei. Queriam viver certinho na lei. E quem quer viver certinho na lei, esse é hipócrita. Esse é hipócrita. Porque ninguém anda certinho na lei. Ninguém. Era o caso deles. Queriam ter aparência e dizer, não, nós cumprimos tudo o que está escrito. Tudo. Por isso que eles não aceitavam o Cristo. Porque o Cristo olhava para a mulher adúltera e perdoava a mulher adúltera. Jesus olhava para o homem enfermo dentro do templo e dizia, você está curado. E o enfermo pegava o leito dele e carregava dentro do templo no dia de sábado, porque o fariseu não pode carregar nada no dia de sábado. Nós já estudamos tudo isso aqui. Esses são os fariseus. E as autoridades que creram em Jesus por causa dos fariseus não confessavam o Cristo como Senhor. Não diziam, esse de fato é o Messias. Esse de fato é o Cristo. Esse de fato é o Rei. Eles não faziam isso. E João ainda nos diz ainda, porque eles não queriam ser expulsos da sinagoga. Vejam como eles amavam o reconhecimento, né? Eles amavam a religião deles. O que Jesus tinha dito anteriormente, irmãos? Vamos ler o que Jesus tinha dito no verso 25 e 26. Quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Qual é a implicação negativa disso? É que se alguém não serve a Cristo, não será honrado pelo seu Pai. E quem não entrega a sua vida a Cristo, não recebe dele a vida eterna. Recebe a condenação. Uma reflexão para nós. Que tipo de honra nós queremos? Você e eu. Que honra nós queremos? Qualquer área da vida, por causa do nosso pecado, nós queremos reconhecimento humano. Em qualquer área, nós queremos agradar grupos. E devemos tomar cuidado com isso. Pode ter uma certeza. Aquele que quer agradar todo mundo, esse traz sérios problemas para a sua vida. E um cristão que quer agradar todo mundo, tem alguma coisa errada. Porque uma vez que ele encontra Cristo, uma vez que ele é objeto da graça de Deus, ele passa a ter uma cosmovisão diferente.
E ele passa agora a ter visão espiritual, uma visão além do alcance, não é? Ele está olhando para novos céus e nova terra. Então tudo nessa vida aqui é passageiro. E nada pode impedir esse cristão de encontrar com seu Senhor quando ele retornar em glória. Nada, absolutamente nada. Não é o caso desses aqui. Porque eles estão numa sinagoga, eles são autoridades. Existem os fariseus entre eles. Eles veem Cristo, eles veem os sinais, eles acreditam, mas eles ficam, mas o que é que eu vou fazer? Eu não posso deixar a sinagoga, vamos expulsar da sinagoga. O termo aqui é a ideia de excomunhão, eles seriam excomungados da religião deles. E eles não queriam. Por várias razões, o pecado, o próprio contexto político. O Cristo seria crucificado, porque não só os judeus, mas até os romanos se sentiam ameaçados com a aclamação que houve na entrada em Jerusalém, quando dizia, este é o rei de Jerusalém, hosana ao nosso rei que está vindo. Tanto a autoridade judaica como a autoridade romana tinha medo desse rei. E eles amaram então mais a glória e o reconhecimento dos homens. Eu perguntava, que tipo de honra nós queremos, você e eu? Que tipo de reconhecimento nós queremos? Dos homens? Nós queremos um reconhecimento da nossa família? Nós queremos que os nossos pais nos reconheçam? É isso que nós queremos? Ou queremos, talvez, o reconhecimento dos nossos filhos? Aí não vamos enfrentar os nossos filhos, porque eu amo tanto meu filho que não dá para fazer o que a Bíblia ordena, porque senão não dá. Cuidado. Você pode estar amando mais o seu filho, mais a glória do seu filho, mais o reconhecimento do seu filho do que o reconhecimento de Deus. Podem ser os colegas da universidade ou da escola. Podem ser os seus amigos, pode ser o seu chefe. Está querendo comprar sua consciência. E está impondo que você cometa pecado e faça erros, cometa erros. E você diz, mas o que eu vou fazer se eu tenho que agradar o meu chefe, senão eu vou perder meu emprego? O que eu vou fazer? Eu vou trazer confusão para minha casa, meu filho está se rebelando contra mim, eu não posso fazer nada porque... Ora, meus irmãos, amar o mundo é odiar a Deus. Nós queremos o reconhecimento dos homens ou preferimos esperar que Deus nos exalte? E aí uma ressalva muito importante. Quando eu pergunto se nós preferimos que Deus nos exalte, eu não estou falando necessariamente neste mundo. Pode até ser aqui, não é? Em certo sentido, de um reconhecimento. Quer dizer, mas não é disso que Cristo está falando. Apraz a Deus nos colocar onde quer. Não é? Então, pode nos exaltar, em certo sentido, humanamente falando, nos põe em altos lugares, mas muitos cristãos não experimentam isso. Como o Cristo não experimentou esse reconhecimento dessa época. A glória de Deus, o reconhecimento do Senhor é no porvir. Então percebam que a questão mais importante aqui não é ser judeu ou não, mas é crer em Cristo, é crer em Jesus. Quem crê nele faz parte do povo de Deus. Quem crê em Cristo é um verdadeiro israelita. Tem a circuncisão verdadeira. Paulo diz isso quando escreve aos Romanos. Para nós concluirmos, irmãos. Primeira lição, é uma aplicação prática dessas verdades, uma compreensão nossa, dessa realidade aqui que é gloriosa. Humilha o nosso coração, é verdade. Humilha o nosso coração, mas exalta o único Deus. E uma lição é que os planos de Deus não são frustrados. Os planos de Deus não são frustrados. O que João nos quer mostrar aqui é que esses judeus não creram porque estava dentro do propósito de Deus que eles não crescem. Deus estou aplicando dizendo, os planos de Deus jamais são frustrados. Nem Deus Pai, nem Deus Filho, que é Jesus Cristo, muito menos o Deus Espírito Santo, são pegos de surpresa. Eu comecei o sermão dizendo, às vezes nós nos sentimos frustrados, porque nós compartilhamos do Evangelho. Quem de nós nunca teve a oportunidade de compartilhar do Evangelho com um colega incrédulo?
e falar do Evangelho para ele, pregar o Evangelho para ele, falar de Jesus para ele, do plano de salvação. Meu amigo, você está perdido, mas tem uma boa notícia. Cristo veio ao mundo e você conversa, gasta tempo, gasta hora e ele nem aí para você. E nós ficamos, mas como ele não consegue? Deus não é assim. Deus não é pego de surpresa, irmão. Eu dizia, nem Deus Pai, nem o Filho Jesus Cristo, nem o Espírito Santo são pegos de surpresa. Como se Deus se espantasse ao ver que algumas pessoas não creem em seu testemunho. Não. Deus não diz assim, não acredito, você não crê. Não. Deus não é pego de surpresa. Ele está sentado num sublime trono. Ele governa todas as nações. E ele governa a vida dos homens. Na verdade, quando os não creem, isso faz parte do seu eterno propósito. Por isso, toda a glória e toda a honra a Ele. Por quê? Porque Ele revela as suas verdades unicamente àqueles a quem Ele quer revelar. Isso Ele tinha dito aos judeus na sessão anterior. Quando Ele disse, vocês não são capazes de crer na minha palavra, Ele disse aos judeus. Porque vocês não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e vêm até mim. E só vem a mim aquele que o Pai me deu. E aquele que vem a mim, porque o Pai me deu, jamais eu recusarei. Vejam como Jesus era duro com os judeus. Vocês não fazem parte do meu povo. Quem é meu ouve a minha voz, Jesus disse. Que coisa, não é? Que coisa para nós, humanamente falando. Como eu disse anteriormente, por isso, irmãos, que o nosso dever é nos humilhar diante de Deus. Coisa que os judeus não fizeram, coisa que esses não fizeram aqui. Se o pai chega com o filho e diz, olha meu filho, é como é comum, né? Se você fizer isso aqui, você vai levar lapada. Se você fizer isso aqui, eu vou lhe dar um presente. O que o filho tem que fazer? Obedecer, não é? Se ele errar, ele tem que ir lá com o pai e dizer, pai, desculpa, me perdoa, eu errei. É isso que o ser humano tem que fazer. Porque há o aspecto da responsabilidade do homem. E o homem precisa responder diante de Deus, nesse sentido. Deus revela as suas verdades unicamente àqueles a quem Ele quer revelar. Nós temos de nos humilhar diante dEle, porque nós não sabemos, irmãos, quem serão os que crerão e os que o rejeitarão. Nós não sabemos. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Diferente da teologia relacional, que prega que o futuro está sendo montado junto com o homem, Deus e o homem estão montando o futuro, que nem Deus sabe o futuro. Ora, não é esse o Deus, esse não é o Deus que a Escritura revela. O nosso Deus está sentado no sublime trono, Ele vê todas as coisas, Ele conhece o futuro, mas nós não. Nós não. É por isso que devemos nos humilhar, é por isso que nós devemos pregar. Deus sabe quem será salvo, mas eu não sei. E Deus me chamou para pregar. Deus chamou você para evangelizar. Deus chamou você para testemunhar. Deus chamou você para ser luz no mundo. Quem será salvo ou não, nós não sabemos. Mas de uma coisa nós temos certeza. Só serão salvos aqueles que o Pai deu a Cristo. Aqueles que o Pai deu a Cristo irão a Cristo. E o Cristo não os rejeitará jamais. Porque Ele veio com esse propósito de salvar aqueles a quem o Pai lhe deu. Uma outra lição ainda para nós. E que não há desculpa para os incrédulos. Aqui os judeus viram os milagres de Jesus. Por que eles não se prostraram, não é? Deus não quis que eles se prostrassem. É o que João está nos revelando. Como soberania de Deus. Por isso ele disse, Isaías viu a glória de Deus. Viu a glória do Cristo. Mas puxando para a nossa responsabilidade, que não destrói a soberania de Deus. Os judeus viram os milagres de Jesus. João, eu já citei lá no capítulo 20, ele vai dizer que os milagres relatados aqui foram relatados para que o homem creia e que crendo receba a vida eterna. Os judeus viram os milagres de Jesus
E em nossos dias, as pessoas têm as suas consciências. E elas sabem, sim, dentro dessa graça comum que Deus ainda mantém no mundo, elas sabem sim, não como nós que temos luz do Evangelho, mas numa medida menor, né, numa graça que a teologia chama de comum, Deus ainda não tirou o seu Espírito do mundo, né, o Espírito de Deus permanece atuando, porque se ele não permanecesse, meu amigo, nosso mundo estaria muito pior. Então Deus mantém ainda a sua graça comum. Né? E nessa graça comum ele dá consciência aos homens. Os seres humanos têm, em certa medida, uma consciência do que é certo, do que é errado. E quando Paulo escreve aos Romanos, diz que essa consciência acusa o pecador constantemente. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Paulo diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade, pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem, isto é, claramente são reconhecidos. Desde a criação do mundo. Embora alguns cientistas queiram negar a existência de Deus, isso é pura perversidade. Eles deveriam ser os primeiros a estudar a ciência e dizer: alguém criou isso. E alguém mantém isso. Né? Mas Paulo diz: claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Ninguém pode dizer: eu não fui salvo porque Deus não quis me salvar. Não, você não foi salvo porque você não queria Deus. Esse que é o fato. Não é? Quando nós estamos ensinando a responsabilidade do homem. Última lição para nós, né, dentro dessa realidade triste mesmo, pelo menos é triste para nós. Alguém que tem a consciência dada por Deus nega a Deus. Então, a lição, terceira e última lição é que o ser humano precisa de Deus. O ser humano precisa de Deus. Só Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pode fazer com que o ser humano creia nele. Oremos ao Senhor, então, por aqueles que não são crentes. As verdades contidas aqui não devem ser tomadas como um desânimo para a nossa oração, como um desânimo para a nossa evangelização. Não. Pelo contrário. É Deus quem salva, é Deus quem cega, é Deus quem abre os olhos. Então, Senhor, olha para o meu pai, Senhor. Abre os olhos dele. Olha para a minha mãe. Converte a vida da minha mãe, Senhor. Aquebranta o coração dela. Olha para o meu esposo. Olha para a minha esposa, Senhor. Nós devemos orar, irmão, para que o Senhor tenha misericórdia e faça o que fez conosco. Porque nós não estamos aqui porque somos melhores do que ninguém. Nós não estamos aqui porque somos mais inteligentes do que alguém. Não. Pelo contrário. Paulo diz que Deus escolhe as coisas piores do mundo. Aquelas que não são. Era o nosso caso. Era o meu caso. Né? Para confundir aqueles que são. Aqueles que se acham. Né? Então, por isso, nós temos que orar a Deus. Oremos por aqueles que não são crentes. E vocês que nos frequentam, não é, que ainda não se confiaram a Cristo, dirijam-se a Ele com fé. Não façam como as autoridades, mas confessem a Cristo. Busquem a graça de Deus e digam: Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver a beleza do Evangelho, eu quero seguir os teus mandamentos, eu quero te servir, eu quero te amar acima de tudo. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero ser seu filho. Eu quero servir ao Senhor. É isso que você tem que fazer. Porque Deus tem promessa. O Senhor tem promessa. Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Vou ler de novo. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor
e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será envergonhado. Essa é a boa nova. Essa é a graça de Deus. Essa é a boa notícia. Nisso consiste o Evangelho. Quem está morto nas suas transgressões e nos seus pecados, quem tem os seus olhos cegos, quem tem o seu coração duro, quem tem a sua mente tapada, se confessar a Cristo, tem os olhos abertos, tem um coração aquebrantado e tem a mente frutífera e consegue compreender o Evangelho, consegue compreender a luz do Evangelho. Eu não poderia terminar de outra forma, né? Eu não ia terminar só afirmando que o povo não creu. Essa não é essa é a realidade que Jonas... É por isso que ele traz em parênteses. Logo ele vai voltar para a realidade de Cristo. Ele só trouxe um parêntese para glorificar a Deus, para mostrar que o Cristo vem para realizar a vontade de Deus em cumprimento da profecia do Antigo Testamento. A boa nova, que fique na nossa mente, a boa nova é que Deus ainda continua salvando pecadores. Um dia a porta vai se fechar. O profeta Isaías mesmo disse, busquem a Deus enquanto vocês podem achar. Invoquem a Deus enquanto Ele está perto. Então, se Isaías diz, enquanto se pode achar, chegará um momento em que ninguém mais vai poder encontrar Deus. E estará junto com aqueles que eu li em Apocalipse. Junto com os imorais, com os incrédulos, com os covardes, com os mentirosos, no fogo eterno, na condenação eterna. Quem quer ir para o inferno? Não é? Uma pergunta válida, né? Pergunta para o nosso filho, você quer ir para o inferno? Não, quero não, pai. Pois é. Então, faça o que tem que ser feito. Vá a Cristo, busque a Deus. É o que nós devemos fazer, aqueles que não se confiaram a Cristo, e nós que estamos nessa peregrinação, debaixo da graça de Deus, continuando buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados, dando graça para servi-lo da melhor forma como Ele revela na sua palavra. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos cantar. Eu vou pedir ao irmão André que escolha um hino, um cântico. Vamos louvar o nome do Senhor, depois orar e encerrar.